Então vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Agora eu vi a furadeira, cara. Agora eu escutei. Caralho, parece que tá dentro do meu quarto, velho. Parece que tá dentro do meu quarto agora. Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama e hoje eu estou aqui com meu parceiro do crime, professor sensei Gilmar Esteves. Fala, galera. E hoje o nosso convidado para falar de um tema muito interessante que eu também já queria trazer faz um tempo, é o professor Giordano Bonuzzi. Falei certo o seu nome? Falou. Fala, galera. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E a gente vai falar sobre o efeito da corrida no cérebro. E a gente sabe que corrida... Você tá falando de treinamento aeróbio de forma geral, né? E vamos falar do efeito dele no sistema nervoso. E o Giordano é um daqueles presentes que a gente pega lá no nosso grupo do Telegram. Ele falou, pô, eu estudo isso, não sei o que, ele entrou... Como que você entrou no grupo lá, Giordano? Você achou o link por onde? Eu tava escutando podcast e por lá, se eu não me engano, a possibilidade por lá, e você comentou, né, e aí eu entrei no Telegram. Ah, então foi isso mesmo. Uhum. E é muito legal porque, nossa, acho que a maior parte dos convidados que a gente traz para fazer as pautas são pessoas que a gente vai cruzando no caminho e a pessoa estuda uma coisa que é muito legal e tu fala, caramba, e é um tema que você já tá mirando, né? E você não tinha achado ninguém. O mundo da educação física no Brasil não é tão grande assim, aí a gente acaba se esbarrando de qualquer jeito. Uma hora ou outra, né? É verdade. Então, antes da gente continuar com o nosso papo aqui, vamos para os nossos recados e a gente já volta. Fala pessoal do podcast 4 de 15, meu nome é Ana Cláudia Mayumi, eu sou mais conhecida como Japa, sou treinadora de futebol e criadora de conteúdos sobre mulheres nas redes sociais, @CentauroSport, e também tô ajudando a coordenar esse projeto incrível. E hoje eu tô aqui diretamente da nossa arena para contar um pouco da experiência do projeto da Centauro Sport, Elas Movem Elas. O projeto tem o objetivo de proporcionar treinos gratuitos para mulheres, então hoje é um dia de muita festa, pois aqui na nossa arena, que é um espaço feito e pensado exclusivamente para nós mulheres praticarmos esportes, é o local desses treinos. Esses treinos esportivos acontecem quinzenalmente e contam com as modalidades de beach tênis, futebol society, treinamento funcional e vôlei de praia. Hoje tá um tempinho um pouco chuvoso, mas mesmo assim a galera tá comparecendo, então a gente tem a casa cheia nos nossos treinos, então os números pra gente são muito bons. Hoje a gente tem 23 mulheres jogando futebol, 10 mulheres jogando vôlei e 9 no beach tênis. E pra gente isso é uma grande conquista e um passo muito importante para a consolidação desse projeto. E também, paralelamente com a realização desses treinos, existe também toda uma conscientização sobre nós, mulheres no esporte, em vários âmbitos dentro das redes sociais da Centauro. Então esse é um projeto que tem um espaço físico, uma parte física, que é aqui nos treinos da nossa arena, e também uma parte digital, que é com toda a consolidação e principalmente com a realização desses conteúdos na internet. Os treinos estão abertos para todas, a gente não tem um limite de idade para você vir aqui, para as mulheres virem aqui treinar com a gente na nossa arena, então todas estão convidadas, né? O limite mínimo aí a gente pede que sejam pessoas acima de 12 anos e menores de idade, acompanhadas por um responsável. O ambiente aqui na nossa arena é um ambiente seguro para nós mulheres praticarmos esportes. E o que isso significa? Que é um ambiente livre de assédios, julgamentos, pressões estéticas e principalmente um ambiente seguro para a mulher se locomover e chegar até aqui, onde também nós, pelo projeto, proporcionamos uma van. Então tem uma van que transporta as mulheres que querem participar dos treinos, saindo diretamente do shopping West Plaza e vindo aqui para nossa arena que fica na Barra Funda de São Paulo. Então fica o meu convite para todas as ouvintes do podcast virem conhecer o projeto Elas Movem Elas aqui na nossa arena em São Paulo. E essa programação e as inscrições para os treinos estão sempre disponíveis nas redes sociais
da Centauro. Então vem aqui até a nossa arena conhecer o espaço, um espaço dedicado para a prática esportiva de nós mulheres e um espaço onde você vai se sentir com certeza muito segura e acolhida. Você que trabalha como personal trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho, sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços com tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por R$19,90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart. Então eu vou apresentar para vocês o professor Giordano Márcio Gatinho Bonuzzi. Professor. Bendito do gatinho no meio. Como que arrumaram um nome gatinho dentro do teu sobrenome? Como que isso te rendeu durante a sua infância na escola de piada? Muito bullying, ainda rende, né? Tanto que sério? Você pode ver, eu não coloco o gatinho, graças a Deus ele não é o último, porque senão imagina saísse nas publicações, Gatinho Etial 2022, mas brincadeiras à parte é nome de família. É da onde que é? Italiano? O Gatinho, o Giordano Bonuzzi aí é italiano, inclusive é nome do meu avô. O Gatinho é por parte de mãe. E ela é maranhense, então eu tenho uma família grande no Maranhão, Gatinho. Entendi. Mas, cara, porque gatinho é um elogio, né? Eu não entendo como o pessoal fazia bullying contigo, né? Porque é igual que tem o sobrenome de bonito. As pessoas acham uma forma de te zoar. Sempre tem um pentelho que vai achar alguma coisa, né, cara? Cara, eu ia abraçar esse gatinho, ia fazer logo com gato, ia abraçar essa identidade visual aí. Então vamos lá. O professor Giordano, ele tem licenciatura e bacharelado em Educação Física pela Uniararas, lá em São Paulo. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque a Uniararas é um lugar que eu tenho um carinho enorme, né? O Gilmar, a gente já deu aula um tempão na pós lá. Você conhece o João Carlos, ou Giordano? Conheço, foi meu professor de graduação, inclusive. Putz, esse cara é muito gente boa, cara. Excelente. Não sei se ele vai estar vendo esse episódio. Gente boa demais. Esse cara é demais. Aliás, se ele estiver vendo isso, um grande abraço. Não, eu vou marcar ele porque ele vai ter que ouvir. A gente chama ele de chefe. Mano, ele assim... Você não tem como estar do lado dele e você não dá risada, cara. Além de ser um cara inteligentíssimo, ele era banca do nosso mestrado, ele tá sempre envolvido lá. Esse cara é demais, então já deixa aqui um parênteses. Professor João, chefe, esse é o cara, mano. E o Uniararas é um lugar maravilhoso, né, Giordano? É muito da hora lá. Campus bonito, eu cara. fui muito feliz lá, tanto do ponto de vista acadêmico quanto interpessoal. E foi bacana, porque eu me formei, depois eu fui fazer mestrado e tal. Logo quando eu acabei o mestrado, voltei para dar aula. Então eu tive experiências muito positivas. Dei aula pra cara que foi meu bicho. Nossa, que da hora. Baita curso. Bom, vamos lá. Ele tem mestrado e doutorado pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. É professor adjunto do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Piauí, do campus Picos. Coordenador do Núcleo de Estudos em Pesquisa em Comportamento Motor na UESP e professor orientador no programa de pós-graduação em Educação Física do Vale de São Francisco, em Petrolina. Em Petrolina, o René, que gravou com a gente um tempão, eu acho que ele fez alguma parte da formação lá, ou deu aula lá, alguma coisa assim, se eu não me engano também. Na Univasf, Universidade Federal. Foi lá mesmo. É verdade, é lá mesmo. Então a gente estamos em casa aqui. Todos... É muito em casa, tô te falando, o mundo da educação física é muito pequeno. É verdade, hein? Agora é verdade mesmo. Bom, primeira pergunta, Giordano. Por que o senhor escolheu fazer faculdade de educação física contra toda a sua família? Na verdade não foi contra a minha família, minha mãe é professora de educação física também. Olha, que legal, sério? Sim, e assim, agora se aposentou, né, mas
era professora de educação física escolar e foi uma das melhores professoras que eu tive. Eu tive aula com ela, inclusive, tive aula de esgrima, pra você ter uma ideia. Sensacional. Nossa, ela é excepcional, cara, excepcional. Professora em escola pública e tal, né? Como que ela chama? Edileuza Gatinho. E tem o gatinho, obviamente, para dar aquela reforçada em Piracicaba. É o marketing pessoal. Ela é professora lá, depois virou diretora, agora se aposentou. Mas eu sou ex-atleta frustrado, né, cara? Eu jogava vôlei, era levantador. E, enfim, eu tinha contrato para jogar fora do país e tudo mais. E nessa temporada que as coisas estavam indo de modo a tornar mais profissional a coisa, eu me machuquei, operei o joelho, falei, quer saber? Eu vou estudar porque essa coisa é muito instável para mim, vou tentar alguma coisa mais garantida. E aí eu já estava no esporte, já vinha com uma família toda de esporte, não tinha outra opção a não ser educação física. Desde pequeno não me vejo fazendo outra coisa. Então foi muito automático minha ida para educação física. Que show. E você teve, durante a sua graduação, você teve contato com essa parte científica? Fez a iniciação científica, alguma coisa assim? Minha época de graduação, eu lembro, nos primeiros dias os professores sempre perguntam, né, o que você veio fazer aqui, basicamente, e quais são os seus planos e tal. Eu queria muito trabalhar com esporte de alto rendimento, porque, enfim, era o que eu vivia. E aí eu lembro, a professora falou, mas ninguém vai para a área acadêmica. Eu nem sabia que existe a área acadêmica quando eu entrei na graduação. Honestamente, eu não sabia como as coisas funcionavam, como se dava a produção de conhecimento científico, o que era mestrado e doutorado. Para mim era uma coisa muito, muito assim, desconhecida. Que ano que você entrou na facul? 2008. Ah, tá. 2008. E aí eu continuei jogando, né? E aí eu fui jogar em Rio Claro. Em Rio Claro tem a Unesp Rio Claro, lá uma universidade também excepcional. E aí eu conheci o professor Afonso, que é da Psicologia do Esporte. E ele também era relacionado com vôlei. Ele falou, você não se interessa por estudar Psicologia do Esporte? Eu falei, poxa, me interesso. E foi aí que eu entrei num laboratório e vi como a coisa funcionava. Nesse meio tempo, professor de comportamento motor lá da Uniararas, professor Laércio, que tinha feito doutorado sob orientação do professor Gotani, era do laboratório do professor Gotani. Eu falei, poxa, você não se interessa em estudar comportamento motor? Aí ele abriu as portas para mim na EFE. Aí eu fui, nos meus 2 últimos anos, fazer iniciação científica lá em São Paulo, e aí voltava, estudava em Araras e ficava nessa transição. Caramba! Ah, então você já teve... colocou um pezinho forte aí num lugar legal, né, durante a graduação, então. Sim. Aí os meus 2 últimos anos eu já participei do laboratório de comportamento motor, já fiz iniciação científica lá. Aí foi uma transição, assim, bem tranquila da graduação, já fui pro mestrado, aí fiz mestrado e consequentemente, tô lá até hoje. Bom, legal. Ah, legal. E assim, o que você percebe que te pescou na área acadêmica? Assim que você fala, pô, um dia que eu encontrei isso, caiu minha ficha e você percebeu que estava no lugar certo? Honestamente, eu gostei. Eu senti que é o que faltava, assim, sabe? Porque eu via meus colegas, os colegas de educação física, sabe? Parecia que a coisa não era tão séria. Parecia que estava faltando alguma coisa, sabe? E na área acadêmica eu me senti um pouco mais confortável em relação a isso, basicamente. Assim. Eu fiquei maravilhado. Quando eu entrei lá na iniciação científica, lá na EFE, poxa, foi uma realização muito grande. Falei, meu, daqui eu não saio mais. Olha aí, que top. Me achei. E você pesquisa aprendizagem motora, né? E uma coisa que eu sempre converso, que eu dou uma disciplina na graduação, que é aprendizagem e desenvolvimento motor. E eu falo pro pessoal, gente... De todas as disciplinas que vocês vão ter, isso aqui é a base, porque educação física, uma coisa que você não vai fugir é ensinar movimento, excelente, né, para as pessoas. Excelente. E você tem que ter, essa aqui é a base. Se você não gostar dessa disciplina, eu falo pro pessoal do primeiro semestre. Esquece educação física. Vai ver outro curso, vai ver outro curso. Ver outra coisa. O Gol fala, né, o professor Gotani comenta com nós somos profissionais do movimento humano. E a disciplina que mais se relaciona, né, ao nível comportamental, habilidades motoras e ao movimento as disciplinas do comportamento motor, controle, aprendizagem, desenvolvimento motor, né? Então, de fato, essa transição com a atuação profissional, ela é muito facilitada.
E eu mega concordo com você, mega concordo com você. Você tinha muito contato, chegou a conhecer o professor Goltani? Sim. Aliás, até hoje ele tá, enfim, é o expoente lá, né, do laboratório, ainda está em atividade, mas não só ele. O laboratório de comportamento motor é formado por muitos professores, assim, muito gabaritados, né? Ele é uma referência zaça do Brasil, né? No Brasil não, até fora do Brasil. Internacionalmente, né? Falando. Sim, é. Que legal. E com relação, né, a esse lance da aprendizagem motora, foi o tema que te pegou, ou você já tinha tentado pesquisar outras áreas, andado por outras áreas, e você preferiu a aprendizagem motora? Eu fui xeretar outras coisas, fui xeretar a psicologia do esporte, né? Eu tentei, mas eu não me identifiquei. Eu gostava muito de fisiologia, eu acho que todo aluno de graduação gosta de fisiologia. E aí eu também, mas quando eu fui estudar aprendizagem motora, eu falei, poxa, é isso aqui que eu quero. E aí eu fui para EFE, fiz iniciação científica com o professor Dr. Humberto, e depois recebi orientação no mestrado, doutorado, e até hoje eu trabalho com a professora Camila, que trabalha com neuroreabilitação e essa ponte com aprendizagem motora. Nossa, e aí, tudo a ver. E aí, veja, se eu olho para trás e falo, poxa, quando eu entrei na graduação, eu não tinha essa perspectiva de trabalhar com pessoas com deficiência, né, e tudo mais. E aí as portas foram se abrindo e hoje eu trabalho basicamente com indivíduos pós-AVC e estratégias de aprendizagem motora para melhorar a atuação aí das pessoas que trabalham com reabilitação dessas pessoas. Show de bola, muito legal. A gente ainda vai pescar o senhor para falar mais especificamente e fazer um cast mais aprofundado desse tema aí, que também tá coloco à disposição, cara. Certeza. Boa. E agora, vamos aí pela parte das indicações do nosso convidado. Jordano, você colocou aqui 3 indicações. 3 livros, né? 2 livros e 1 lugar. Uhum. Fala aí pro nosso pessoal o que você recomenda para eles fazerem, para eles visitarem aqui, que são coisas legais. Os livros, o Rápido e Devagar é um livro bastante interessante que traz essa perspectiva de viéses cognitivos que nós temos para tomada de decisão e o quanto isso impacta na nossa vida, né? Excepcional. O Antifrágil, ele traz a nossa... Ele nos ajuda a pensar de maneira probabilística, basicamente. E nas assimetrias que nós temos para a nossa tomada de decisão no dia a dia. Eu acho que foi um livro que me ajudou muito nesse sentido. Boa. E um lugar que você quer indicar e que você colocou, para onde você indicaria nossos ouvintes para eles irem agora, se eles pudessem? Olha, quando a gente fala Nordeste, né, as pessoas já associam a praia. Só que geralmente vem na nossa cabeça, né, o Ceará, enfim, outros lugares. O Piauí tem um litoral maravilhoso e desconhecido, pelo menos para mim, até eu vim para cá, né, dar aula, e para os meus colegas de São Paulo, as pessoas falam, o litoral do Piauí, as pessoas não conhecem. Que é um tiquinho de litoral também, né? 60 quilômetros de litoral. E historicamente as pessoas contam que é uma espécie de barganha com o Ceará. Então o Piauí meio que cedeu parte da serra e o Ceará falou, tá um pouco aqui do litoral para você. E aí nós temos uma praia, mas assim, é maravilhoso. Cara, legal. Sério mesmo que eu nunca ouvi falar do litoral, de nada. Eu tava vendo umas fotos depois que você colocou, tem uns lugares com umas pedras, uns lugares mal bonitos, assim. É muito bonito, muito muito bonito. De filme mesmo. Sim, e os preços são atrativos também, as pessoas vão ver, enfim. Cabe aqui a minha sugestão, conheçam o litoral piauiense. E pode ainda encontrar com o Jordano, tomar um café com ele. Não necessariamente, não necessariamente porque eu tô no sertão, eu tô a 600 quilômetros, tô pra dentro. É verdade. Mas se as pessoas quiserem dar uma esticadinha pra cá, fica o convite também. Boa. E agora nós vamos dar um pulinho antes de ir pro próximo bloco, pro nosso momento aleatório, que é um momento que todo convidado tem medo. Na verdade, quem tem mais medo disso, Jordano, é o Gilmar, que geralmente eu coloco ele nas enrascadas e não aviso ele. Expõe o Gilmar. Some ferro. Dessa vez, não é um jogo contra o Gilmar nem nada. Hoje nós vamos falar no momento aleatório sobre barba, que o professor Jordano é um cara que tem uma barba de respeito, né, professor? Você que tá falando, hein? Você que tá falando. Meu irmão, eu vi a foto dele ali, depois você dá uma olhada na rede social. E é muito engraçado que eu tava vendo uma pesquisa
Não sei se tu já viu isso, que a barba, ela absorve impacto. 30% de um soco no queixo é absorvido pela barba. Eu já vi. Tudo sobre isso, cara. É muito interessante. É só estuda cada coisa. Cara, tem gente que estuda, cara. Tem gente que estuda. A pergunta pugilistas são proibidos de deixar a barba grande? Porque se... Então... Não. Fica questionamento, né? Não é? Eu não sei não. É proibido? Eu não sei. Mas, minha pergunta é a seguinte. Uma coisa que você descobriu depois que você ficou barbudo, não sei quanto tempo você é barbudo, e ninguém nunca te contou. Seu poder cognitivo aumenta em 50% a partir do momento que você tem barba. Só de você ficar alisando ela assim, né? Com o Exato, aqui. tem alguma questão muito complicada. Essa é boa. Além de ser um charme, do tipo, cara, o cara tá realmente ali fritando os neurônios pra responder isso e tal, então cara, aumenta verdade, drasticamente. Não tem aquele filme do Kill Bill, que o mestre dela lá fica toda hora mexendo, puxando a barbinha assim também, né, pra pensar assim, É um ator, tô te falando. Porque, ó, você tem 3 níveis de profundidade de pensamento. Um cara sem barba, imagina você que tá ouvindo agora, com a mão no queixo, ele tá pensando em alguma coisa. Um cara com uma barbinha rala, igual a minha, só mexendo na barbinha, mas eu tenho ralo. Eu fico Coçando. fazendo cosquinha, fico fazendo cosquinha. Aí os caras falam, putz, esse cara tá viajando. Agora, um cara com a barba do Giordano, quando ele senta e dá uma puxadinha na barba pra baixo, cara, ele tá resolvendo um problema da humanidade, cara. É física quântica pra cima, né? Dá uma moral mesmo, é verdade, boa. E a última, qual que é a barba mais respeitosa que a humanidade já presenciou? Pode ser de pessoa, de filme, de personagem. Puxa vida, hein, cara. E agora? Uma barba que é de respeito mesmo. Fala, cara, essa barba é muito respeito. Eu lembrei do Sócrates, o filósofo mesmo. O Gilmar foi muito longe, né, Gil? Eu fui muito longe, mas foi o primeiro cara que me veio à mente. Cara, uma barba que eu acho de respeito é do Gimli, cara, do Senhor dos Anéis, cara. Ah, boa. Mano, ele tem uma barba toda trançada. E aí, nesse sentido, tem a do Leônidas também, que... Leônidas, respeito, porra. Tá vendo? Boa. Destravou aqui. Aí, e o que aconteceu? Que vocês não estão me vendo, mas nesse exato momento eu tô coçando a barba. Aí, ó. Pra pensar nisso. Cara, Leônidas, respeito. Eu troco meu Gimli pelo Leônidas. Leônidas tá é mais vendo? respeito. Mandou bem. Bom, vamos lá então para o próximo bloco, que agora vamos falar de coisa séria. Vamos falar um pouco do tema principal do programa. Bora? Bora. Vamos começar agora o segundo bloco. E aí, antes de continuar, eu quero deixar aqui um disclaimer aqui, que a gente vai usar muito alguns termos mais comuns, né, quando a gente vai se referir ao sistema nervoso. Então pode ser que eu comente aqui, eu fale, principalmente eu, né, eu fale cérebro, os efeitos do exercício no cérebro, mas a gente entende como cérebro, né, a gente tá falando do encéfalo, né, tudo que tá dentro aí da tua caixa craniana, que a gente sabe que popularmente a gente chama de cérebro, mas quando a gente vai estudar, a gente sabe que o cérebro é apenas uma parte do encéfalo, que é um conteúdo que tem lá dentro. Então, vamos só deixar isso aqui claro para quem tá ouvindo, né? Tem aquele ouvinte que é mais atencioso, fala, estão falando errado aí. Então, a gente tá usando um termo... É a licença pedagógica. Isso, puta, matou. É a licença pedagógica. Exatamente isso aí. Agora, matou. Bom, de onde que surgiu, Giordano, essa relação na história aí dessas pesquisas entre exercício e os efeitos aí no cérebro, na aprendizagem? Olha, essa pergunta ela é bastante interessante. Inclusive, recentemente, nessa semana, eu cheguei até a te encaminhar, né, Yuri? Eu e a professora Camila Torriani, nós publicamos uma revisão sistemática sobre essa temática, né? Principalmente em relação ao aprendizado e ao aprendizado motor. Então, eu posso ter quase certeza, porque a gente nunca tem certeza de nada, de que, pelo menos, assim, do ponto de vista motor, os pesquisadores começaram a olhar para isso lá na década de 60, mais ou menos, mas eles não estavam interessados necessariamente em melhorar alguma função cognitiva em função do exercício. Eles estavam interessados em verificar se a fadiga induzida pelo exercício fazia com que o indivíduo fosse incapaz de aprender, ou seja, eu praticar uma determinada habilidade motora sobre extrema fadiga faz com que eu não aprenda, e eles identificaram que não,
que não é porque você está fadigado que você deixa de aprender uma determinada habilidade motora. Tá. Pois bem, o tempo passou e aí na última década começou a, digamos, pipocar alguns estudos em modelo animal em relação aos efeitos do exercício numa perspectiva do sistema nervoso central, do cérebro. Uhum. E os mecanismos que estariam relacionados principalmente à aquisição de memórias, ao processamento de informações, a funções cognitivas em relação a esses modelos animais. E aí, a partir disso, o primeiro estudo que bateu assim, firme em relação ao aprendizado motor foi o estudo do Roig em 2012, para investigar isso do ponto de vista comportamental em humanos. E aí foi o primeiro, e desde então a gente tem avançado nesse corpo de conhecimento. Para o aspecto do aprendizado motor. Para o aspecto cognitivo é um pouquinho... tem um pouquinho mais de tempo, mas não chega a ter mais de 15 anos aí de história. Ah, então é recente então, né? É um objeto de estudo recente. Aí a gente está caminhando, digamos assim. E é engraçado, né? Como na ciência acontece muito isso, né? Você mira para um lado e acerta para o outro, né? Exato. E na literatura científica hoje, né? Pelos artigos que já tem, pelas evidências que já tem. Inclusive, esse artigo que o Jordano me mandou, eu vou colocar aqui na postagem para vocês o link aqui para quem tiver interessado para ler, tá? E voltando aqui, na literatura científica, a gente tem boas evidências, né? Para falar sobre o efeito do treinamento aeróbio, nessas características cerebrais, eu falo assim, evidência que você considera aí de qualidade boa, estudos bem conduzidos para chegar nessas conclusões. Do ponto de vista cognitivo, e entenda aqui cognitivo como as suas capacidades mentais, mais uma licença pedagógica. Boa. Boa. E nós temos já uma revisão sistemática com meta-análise que aponta os efeitos positivos. E aqui eu estou falando do efeito agudo, não crônico, né? Porque tem o efeito crônico do sujeito que, ao longo da vida dele, foi maratonista, ou seja, tem uma carga de treinamento muito grande, e aí ele tem um efeito crônico. Não, eu estou falando do efeito agudo, ou seja, eu realizar um exercício agora e logo em seguida ter efeito sobre a minha cognição. Então já tem revisão sistemática com meta-análise em relação a isso. Do ponto de vista da aprendizagem motora, nós temos também essa revisão sistemática que foi recentemente publicada, que eu enviei para você, e outras também que olham para aspectos em termos de mecanismos com certa robustez. Então a gente já tem um corpo de conhecimento razoavelmente grande para dizer que sim, o exercício impacta positivamente o sistema nervoso central e principalmente o exercício aeróbio. Show. E você estava falando agora, né, sobre efeitos na aprendizagem motora. Quando a gente fala da aprendizagem motora e a aprendizagem... Agora não sei se estou dando um salto lógico muito grande, mas quando a gente fala de aprendizagem motora e aprendizagem, sei lá... acadêmica, por exemplo. Acadêmica. Tá muito distante isso ou o cérebro entende como aprendizagem num contexto geral, vai? Nós podemos colocar esses dois mundos que você trouxe, né? Um aprendizado acadêmico do cara ir lá e estudar e aprender aquela determinada matéria que ele está ali estudando, e o aprendizado motor como processos de criação de memória, né? Então, nós temos a única questão que vai diferenciar, e talvez a gente venha discutir logo em seguida, é que são tipos de memória diferentes em relação ao conteúdo. E o processo de aquisição deles é razoavelmente diferente. Mas ambas memórias, né? E aí a gente chama uma de declarativa, porque é um conhecimento declarável, e outra procedimental, que é um procedimento que é uma memória do fazer, né? Do aspecto motor. Ambas envolvem um processo de codificação, que é a exposição à informação a ser lembrada, né? Neste processo de codificação, a gente cria engramas, redes, que ser consolidadas, e aí entra o processo de consolidação, ou seja, de fortalecimento dessas engramas, ser bem consolidadas no período pós-prática ou no período pós-estudo, pós-exposição, elas ficam armazenadas na nossa memória de longo prazo, podendo e favorecendo a evocação posterior delas para alguma determinada coisa, né? E aí, se eu tenho um processo de consolidação adequado dessa memória de longo prazo, aquilo que eu me aperfeiçoei em função da minha prática ou do meu estudo, ele não volta a estaca zero. A literatura chama até isso de savings. Eu apresento savings em relação ao meu aprendizado. Eu salvei alguma coisa, basicamente. Tipo o computador.
É tipo, sei lá, também é tipo andar de bicicleta. Você aprende, você pode ficar depois 10 anos sem andar e você vai andar de bicicleta outro dia, você não desaprendeu a andar, né? Você sabe. Perfeito, Gilmar. A sabedoria popular é sábia mesmo. Uhum. E ela sempre diz pra gente que quando você aprende, você nunca mais esquece. Uhum. E esse é um critério que a gente usa no âmbito científico. Então, fulano aprendeu... Ora, a gente é bem simples, a gente faz uma sessão de prática, aí fica um tempo sem praticar. Se ele manteve aquele aperfeiçoamento num teste que a gente chama teste de retenção, ele aprendeu. E aí, do ponto de vista do mecanismo, quer dizer que ele adquiriu essa memória, quer dizer que essa memória foi bem consolidada no processo de consolidação para a memória de longo prazo. É importante ressaltar que esse processo de criação de memórias ele é bem fase dependente, ou seja, tem uma fase que é a codificação e que é quando a gente está sendo exposto à informação a ser lembrada, né? Então, do ponto de vista da habilidade motora, é durante a prática. Tá. Após isso, acabou a prática, entra o processo de consolidação, que é o processo basicamente de colocar na memória de longo prazo isso. Isso ocorre durante o tempo após a prática e durante o sono. Boa. Aí o grande lance, olha só que interessante, é que o exercício promove uma série de modificações do ponto de vista neurocientífico que facilitam, que pré-ativam, e o nome disso é priming, alguma dessas fases. E aí, se você quiser melhorar alguma dessas fases, é só você alocar o exercício no momento da ocorrência dessa fase. Então, boa. Em outras palavras, eu estou praticando uma determinada habilidade motora, estou no processo de codificação. Acabei essa prática, essa habilidade motora está sendo transferida para a minha memória de longo prazo. Se eu colocar uma sessão de exercício que coincida com essa fase, ou seja, logo após a prática, eu vou ter processos de neuroplasticidade ativados que vão favorecer esse mecanismo de consolidação. Essa é a ideia, entendeu? Boa. Então, deixa eu ver se eu vou resumir aqui na minha cabeça para ajudar o ouvinte também. Então, por exemplo, vou aprender a andar de bicicleta ou vou aprender uma equação na matemática. Quando eu estiver exposto a esse conhecimento, é o que a gente chama de codificação. Exato. Estudo, a prática. Né? Quando eu falo exposto, a experiência. Todos os meus sentidos estão expostos ali, né? Exato. Isso. Boa. Aí... Logo após que acaba a codificação, que eu fui exposto à situação do aprendizado, abre-se uma janela aí que é a consolidação, né? Essa consolidação, a gente não tem um tempo, né, que dura, né? Não dá pra saber isso, dá? Ela é mais forte próximo à prática. Tá. E aí ela vai diminuindo e ela volta a ser ativada durante o seu sono noturno. No sono do dia que eu pratiquei, do dia que eu codifiquei. Exato. Por isso que sono é importante para o aprendizado. Porque se você não sonha, aliás, se você não dorme, né, numa qualidade, numa quantidade boa, esse processo de consolidação vai ser danificado. Entendi. Por isso da importância de uma boa noite de sono, né? Entra muito aí, né, na questão do aprendizado. Exato. Né? Sem sono você não aprende, porque é no sono que você consolida. E aí depois, se você consolidou adequadamente, você consegue evocar isso novamente. E aí... Eu posso usar o exercício nessa fase de evocar para potencializar essa evocação. A gente usa o exercício, Yuri, principalmente no processo de codificação e de consolidação. De consolidação. A literatura tem trabalhado nesse sentido, de melhorar ou a codificação, o processamento de informações durante a prática. Ou seja, exemplo prático, vou fazer uma prova, faço o exercício antes, para chegar lá com o meu sistema nervoso mais pré-ativado e ele me ajudar mais durante essa prova, né? Ou realizo o exercício após para coincidir com o processo de consolidação e eu armazenar isso na minha memória de longo prazo. Entendi. O único estudo que investigou na evocação foi um estudo nosso que eu fiz com os meus alunos aqui da graduação, que não tinha ninguém que tinha feito isso. A gente fez aprendizado do arremesso de dardo, basicamente. E a gente não encontrou efeito na evocação. Entendi. Aí que legal. Na evocação a gente não encontrou. Então, por exemplo, eu gosto de correr ouvindo podcast. Então, a probabilidade de eu aprender melhor esse conteúdo, porque eu tô correndo ouvindo, né, os podcasts que eu ouço,
é um pouquinho maior do que se eu estivesse ouvindo aqui em casa parado, sentado, né? Aí, Yuri, tem uma importante questão. Porque, veja, você não está nem antes da codificação e nem depois da codificação, na consolidação. Você está durante. Do ponto de vista da aprendizagem motora, ninguém fez isso, porque o cara, sei lá, tinha que se exercitar praticando alguma habilidade motora. Mas do ponto de vista da cognição, eles viram, tem alguns estudos nesse sentido. E o que eles identificaram? Depende da característica do exercício. Então, se for um HIIT, por exemplo, vai acabar com o seu aprendizado. Por quê? Porque ele é extremamente extenuante. Tá. Mas se for uma atividade de baixa, moderada intensidade, nesse caso em específico, parece melhorar o seu pensamento, o seu processamento de informações durante essa ação. Não, à toa as pessoas falam, eu vou esfriar a cabeça para caminhar um pouquinho. É exatamente isso que elas estão fazendo. Cara, eu já percebi isso na prática, sabia? Eu gosto, às vezes, de treinar, assim, musculação e tal. Eu gosto de treinar ouvindo podcast. Eu faço isso. Mas se eu vou correr ou alguma coisa assim, muito extenuante, eu não consigo prestar atenção no podcast. É verdade. Não consigo. Se eu for correr muito forte, assim, e for treinar algo, assim, muito intenso, aí eu ponho música, porque eu não consigo prestar atenção. Aí você põe a zumba, né? Que é que você usa. Põe a zumba. O ser humano tem capacidade limitada de processamento de informações. A gente não consegue processar e prestar atenção em tudo. Então, dependendo da característica do exercício, o exercício vai roubar esses recursos atencionais que seriam usados para você estudar, para você processar informações de atividades cognitivas superiores, entendeu? Entendi. Então, a gente tem esses 3 tipos de memória, né? Ou essas fases da memória. Esses 3 processos, exato, da criação da memória. Tá. Tem outras classificações de memória, assim, também? Aí, o que a gente tem? Como eu te falei, esse é o processo que eu adquiro memórias, né? Aí eu posso classificar as memórias. A gente pode classificar memória do ponto de vista temporal. Então, nós temos uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Isso é razoavelmente fácil para as pessoas entenderem, né? Então, aquela informação que você usa, por exemplo, no dia a dia, para trabalhar, né? Ou mais especificamente assim, Yuri, guarda esse número para mim, 4788. Aí você perde para mim, depois eu peço, você fala 4788, mas daqui uma semana você já não lembra, ou seja, só estava na memória de longo prazo. Jordano, você me pergunta esse número no final do podcast. Vamos ver se eu vou lembrar. Eu tenho certeza que eu não vou. Eu também não. Porque tá na memória de curto prazo. Boa. Mas, se isso for exposto, né, numa frequência, numa condição boa, vai para a memória de longo prazo e aí você não mais esquece, você aprende. Tá, boa. Tá? Então nós temos essa característica em termos de tempo. Mas também nós temos uma característica em relação ao conteúdo da informação. Nós temos memórias declarativas, que são declaráveis. O conhecimento acadêmico é um conhecimento declarável, que eu consigo falar sobre ele. E nós temos memórias de procedimento. O andar de bicicleta é uma memória de procedimento. É difícil você declarar como você aprendeu a andar de bicicleta, né? É uma memória do fazer e não do saber como, saber que. Entende? Inclusive, eles têm processos de aquisição muito diferentes. O seu primeiro beijo, por exemplo, é uma memória declarativa. Você lembra dele e você não precisou dar vários primeiros beijos para isso. Aconteceu uma única vez e você já lembra dele. Entendi. Agora, a habilidade motora, conhecimento procedimental não é assim. Conhecimento procedimental, para você ter uma certa evocação dele, né, para você lembrar lá na frente, você tem que praticar e ser exposto isso para melhorar durante a prática. Então, memórias procedimentais precisam de muita prática. Memórias declarativas, não necessariamente. Tá. É tipo, você vai dirigir um carro, né? No começo, você olha pro pé, olha pra onde vai a chave, olha pro volante, olha pra marcha, olha pro volante, olha pro retrovisor, aí você fica olhando pra tudo, né? Horrível, né? Horrível. Depois de um tempo, você só pensa, carro vai pra direita, vai no automático. O carro vai pra direita, carro, agora eu vou dar reentrar nessa baliza. Você não fica contando, vou dar 10 voltas no volante, igual na autoescola. Você simplesmente faz o movimento e você sabe que o carro vai responder daquele jeito. É quase como se o carro fosse uma coisa só, né? E você percebe a dificuldade de declarar isso? Do tipo, quando você pisa na embreagem, quanto de força você pisa na embreagem? Não tem como não tem como declarar. É mais relacionado ao fazer.
A embreagem você tem que pisar com mais força do que o freio. Quanto de força? A gente nem sabe, mas a gente sabe fazer. É memória procedimental. Entendi. E aí, enfim, aí eu estudo mais especificamente memórias procedimentais. Mas o exercício consegue ter efeitos benéficos nos dois tipos, entende? Eu tava lembrando que uma vez eu tava dando aula pra faculdade de fisioterapia e a gente estuda muito lactato no nosso laboratório, né? Lá na Unifesp, durante o mestrado, doutorado, eu estudei bastante, né? E quando eu dou essa aula pros alunos, aí eu sempre abro um parentezinho pra... Tem algumas pesquisas que saíram na Nature que são bem interessantes sobre lactato e memória, que eles fizeram com modelo animal. De induzir lactato, bloquear a produção de lactato, né, com bloqueando enzima da via glicolítica. E aí eles veem que eles conseguem atrapalhar o ratinho lá de adquirir algumas memórias ou ajudar, independente da exposição ao lactato ou não. Aí eu comentei isso com os alunos, né, e aí eu falei para os alunos, se vocês forem fazer a prova da minha matéria, que o pessoal tem medo dessa matéria aí, né, porque é bioquímica. Bioquímica, escândalos bioquímicos, quem não tem, Yuri? E no primeiro semestre ainda, né? Aí eu falei, antes da prova, sobe e desce escada correndo assim bastante, pra aumentar bastante a lactatemia e vocês arrepiarem na prova, né? E aí no dia da prova, acredita que eles fizeram isso, cara? Uma parte da classe, quando eu cheguei com os pacotes de prova na sala, tá tudo suado e tinha uma galera subindo e descendo a escada lá da faculdade. Yuri, sabe, do ponto de vista de mecanismos, quando essa história de exercício e aprendizagem começou a ser colocada, as pessoas apostavam principalmente em dois fatores. O primeiro deles é a maior expressão de neurotransmissores relacionados ao processamento de informações, dopamina e serotonina, basicamente, e maior expressão de BDNF. BDNF, quem não sabe, uma proteína que basicamente é a chave para você ligar o motor dos processos de neuroplasticidade. Então, toda a memória que a gente guarda, ela advém da criação de uma rede de neurônios, né? Uma rede neural. E essa rede neural é extremamente plástica, não à toa as pessoas chamam isso de neuroplasticidade, e toda a memória é neuroplasticidade dependente. Então, ou seja, eu preciso modificar mesmo o meu cérebro para guardar alguma coisa. Tá. E essa modificação na estrutura do cérebro, ela depende do BDNF. No começo, as pessoas começaram a identificar que o exercício aumentava BDNF e neurotransmissores, e aí por isso melhoraria o aprendizado. Na época eu falei, até com alguns colegas da fisiologia, falei, mas tem uma galera falando do lactato, não sei o quê, e aí eles falavam, imagina, lactato é só um marcador ali da participação da via glicolítica e tudo mais. E, de fato, alguns anos atrás, eles começaram a identificar que o lactato não é só esse marcadorzinho, não. Ele tem um processo muito forte para desencadear esses BDNF da vida. Então, essa linha de raciocínio que você foi, ela faz muito sentido. Porque o lactato atravessa a barreira hematocefálica, né? Então o lactato produzido no músculo vai chegar alguma parte que sobrar aí, que não for consumido por outros tecidos, vai também ser consumido, né? No cérebro. E aí, esse é o pulo do gato do exercício, Yuri, porque você percebe, a gente poderia enfiar BDNF nesses caras, mas não ia passar a barreira hematoencefálica. Só que, com o exercício, você tem uma estratégia de passar essa barreira e levar esses processos pró-neuroplasticidade para dentro do cérebro. Cara, que legal, né, cara? Putz, é muito louco. É porque o exercício aumenta a expressão de BDNF, Exato. né, Jordão? Exato. E aí é onde as pessoas mais apostam as fichas dos mecanismos, né? Para tentar explicar o porquê que o exercício melhoraria essa criação de memória. Tá. E fora essa via pelo lactato, tem alguma outra via, assim, que é muito estudada dentro desses mecanismos? Tem essa questão lactato, aí BDNF, e mais recentemente as pessoas estão relacionando a qualidade do sono. Fazer exercício melhora a qualidade do sono. E melhorando a qualidade do sono, melhora a consolidação. Boa. E aí, você entende? Tem um efeito bastante grande no sono e na consolidação sono-dependente, que eles chamam. Cara, não tem como alguém que ouve esse podcast não supervalorizar exercício depois de uma conversa dessa, né? Excepcional, cara? Não tem né, como, cara? Não tem como, cara. Certeza. O cara que é exposto a uma informação dessa aí que o Jordano tá falando, não tem como o cara falar, cara, é um negócio extremamente importante, cara. Sai daqui, vai correr escutando o podcast. Putz, cara. Faça exercício pelo seu bem, meu filho.
Até pra gente questionar a função da educação física na escola, né? Além de ser um momento de diversão e de descontração, né? Momento crítico, né? A gente, do ponto de vista pedagógico, a gente faz muito essa separação, né, da mente, do corpo e tal, e esse tipo de conhecimento escancara na nossa cara, assim, que há uma integração muito forte entre o organismo daquele que aprende e o sistema nervoso central, a mente, os processos mentais, e com um efeito direto, inclusive. Então, ao invés da gente diminuir a quantidade de horas despendidas em educação física, e veja, a educação física, ela se justifica por si, né? Não precisaria disso, mas inclusive o aprendizado das outras disciplinas poderiam ser melhorado em função desse nível de atividade física mais alto ou de exercício durante as aulas, né? E a gente tá fazendo o contrário, a gente bota a molecada pra ficar sentada. Bicho, tem política pública que questiona até a redução ou a extinção da educação física na escola, da educação que aí física. É loucura total. Tinha que aprender matemática fazendo polichinelo, cara. Sabe que tem um estudo que é bastante legal, que ele verificou que o efeito do exercício, ele inibe um negócio chamado influência retroativa. Em outras palavras, é assim: estou estudando, estou praticando uma tarefa A, e depois eu vou praticar a tarefa B. Em seguida, se eu fizer um reteste depois da tarefa A, o que eu retenho da tarefa A é interferido pela tarefa B. Não sei se ficou claro. Do ponto de vista da sequência. Então, eu fui lá, pratiquei, estudei inglês. Tudo bem? Aí, logo em seguida, estudei geografia. Boa. No outro dia, eu fui fazer um teste de inglês. A geografia atrapalhou. Exato. Se eu estudo inglês, faço exercício e tenho aula de geografia, a geografia não atrapalha o inglês, do ponto de vista do aprendizado. Caraca, não é possível, cara. Tem que ter algum senador, deputado ouvindo esse podcast, cara. Cara, enfia a educação física no intervalo dessas crianças e... Não é possível, cara. Não é possível, e vamos encorajar, né, meu? Esse tipo de coisa. Caramba. E aí você tem a educação física uma vez na semana ou duas estourando, né, cara? Tem que ser todo dia. Tempinho baixo, né? E aí, obviamente, tem aquelas justificativas que a gente já sabe, né? Do ponto de vista da composição corporal, da saúde cardiometabólica, etc. Mas também do sistema nervoso central. Porque assim, eu faço exercício, esses processos, BDNF, neurotransmissores, eles não ficam altos para sempre, né? Eles atingem um ápice em 60 minutos depois do exercício e voltam ao baseline. Eu tenho que coincidir esse ápice desses mecanismos com aquilo que eu quero melhorar. Bom, então é estratégico o negócio. É estratégico. Tanto que tem estudo que já identifica. Por exemplo, se eu pratico uma determinada habilidade, faço o exercício logo em seguida, eu tenho efeito positivo. Se eu pratico uma habilidade, demoro 1 hora para fazer exercício, eu não vou ter efeito positivo. Por quê? Porque não vai coincidir esse ápice de BDNF, de neurotransmissores, com a fase da consolidação daquela informação que eu estudei, que eu pratiquei. Entendi, agora entendi. E porque, imagina que sim, o exercício ele vai liberar um ambiente metabólico, assim, de alterar algumas vias metabólicas, substâncias no seu cérebro que vão facilitar a aprendizagem, né? E se você fizer exercício na sequência, no momento certo, que foi o que você explicou, você dá essa enxurrada aí de proteínas sinalizadoras, na hora que o seu cérebro pode usar elas de uma maneira melhor. Proveitosa. Né? Proveitosa para aquela determinada coisa que você está fazendo, né? Seja praticar uma habilidade motora, seja estudar, seja lá o que for. Mas tem que ter essa coincidência, porque se não coincidir, aí não gera um efeito, um tamanho de efeito grande, razoável. Né? E a gente está falando bastante do efeito agudo, né? E sobre efeito crônico nessa parte de cognição, aprendizagem, assim, tem algumas evidências? Tem evidências também, e assim, de uma série de coisas, e isso fica bem claro para mim, porque pessoas que são fisicamente ativas e que praticam exercício aeróbio ao longo da vida têm menor probabilidade de desenvolver doença crônico-degenerativa do sistema nervoso central. Então, Alzheimer, Parkinson, você tem esses efeitos. E, olha só que interessante, quando você tem um indivíduo com Alzheimer,
que é algo que tende a gerar um déficit funcional maior ao longo do tempo. Em outras palavras, a pessoa vai piorando o quadro clínico dela ao longo do tempo. Se esse indivíduo pratica exercício aeróbio, essa perda de capacidade funcional e cognitiva, ela é reduzida. Demora mais para acontecer. Exato. Então, são efeitos crônicos do exercício sobre o sistema nervoso central. Tem uma coisa bem legal, Yuri, antes que eu me esqueça, desculpa. Tem um pessoal que está estudando obesidade infantil. E aparentemente a obesidade infantil tem alguns efeitos deletérios na cognição. E aparentemente, aparentemente 2, o exercício pode diminuir também esses efeitos deletérios. Já vi alguns relatos em relação a isso. Show de bola. Tem que ser Isso aqui é a maior propaganda para incentivar as pessoas a fazer exercício. Existe diferença, por exemplo, entre você fazer um exercício mais intenso, com mais volume ou menos volume? Tem um protocolo de exercício que potencializaria esses efeitos de neuroplasticidade? A gente, nessa revisão sistemática, a gente esmiuçou os fatores moderadores entre exercício e aprendizagem, né? E a gente tem fatores relacionados às características do exercício, às características da tarefa a ser aprendida e o timing em relação ao exercício e tarefa. Em relação às características do exercício, a literatura tem colocado que quanto mais intenso, melhor. Mas, porém, contudo, todavia, tem um estudo que trabalha com volume total, né? Ou seja, ele falou, será que o efeito da intensidade mesmo? Aí o que ele fez? Pegou um grupo que se exercita em intensidade moderada e gastou 250 calorias. E um grupo que exercita em intensidade alta e gastou 250 calorias. Ou seja, eles estão com intensidades diferentes, mas equiparados do ponto de vista energético. Tá. E aí esse estudo identificou que o efeito é igual. Ou seja, o efeito do exercício sobre a aprendizagem, ele não é intensidade dependente, ele é trabalho dependente. Boa, entendi. E isso cria uma janela muito legal, do tipo, não é todo mundo que aguenta um hit da vida, sabe? Sim. Aí o cara pode ter efeito positivo moderado, só ele aumentar um pouquinho o volume. Compensando com o volume, sim. Pensando no lactato que a gente citou, né? E a gente vem estudando, o que parece que uma zona boa ali para a utilização desse lactato lá no sistema nervoso central seria ali próximo da máxima fase estável de lactato, né? Ou entre a máxima fase estável de lactato e o VO2 máximo ali, que você teria uma boa produção de lactato. Uma produção alta, né? E ainda na zona aeróbia de treinamento, né? Então, também seria uma possibilidade. Sem dúvida, é uma possibilidade. Em termos de protocolo, né, que a gente chegou a ver, estudos variam bastante. Então, tem protocolo lá com 95% do VO2 máximo. Enquanto tem gente que trabalha com 50% da frequência cardíaca de reserva. Tá. Então, é um espectro grande que você pode se exercitar, né, para ter efeito. Sim, por exemplo, esse 92% do VO2 máximo estaria acima da máxima fase estável de lactato, né? Então, bate aí, né? Na tecla. Agora, e assim, do ponto de vista do exercício, tem uns estudos muito legais também. Tem um estudo que investigou em crianças que corriam e que jogavam um negócio chamado floorball. Eu interpretei floorball como tipo um jogo de... vamos colocar aqui que seria um rouba-bandeira, entre outros. Aí, agora dá pra saber. E ele identificou que ambas condições de exercício, rouba-bandeira e exercício aeróbio, promoveram o mesmo efeito positivo e foram superiores ao grupo controle que não fez exercício. Isso é uma coisa legal, ou seja, dá pra brincar ao invés de fazer exercício. E tem um outro estudo que... Sabe aqueles aparelhos de dança de shopping que vem o negócio, você tem que ficar pisando de maneira coincidente? Fliperama lá. Tipo um fliperama. E aí ele teve 3 grupos, um estudo Tom Poronsky, é o nome do cara. O grupo que praticou e não fez nada, o grupo que praticou e fez esse fliperama, vamos assim dizer, com uma coreografia simples. Tá. E o grupo que praticou e fez o fliperama com uma coreografia complexa.
Ambos grupos de coreografia tiveram parâmetros de intensidade parecidos, ou seja, o efeito não foi da intensidade do exercício. A frequência cardíaca dele se comportou de maneira igual. Porém, o grupo que praticou habilidades complexas teve um efeito maior na aprendizagem. E isso tem respaldo do ponto de vista neurocientífico, porque o sistema nervoso central dele, ao exercitar-se, ficou mais ativado por conta daquela coreografia mais complexa. Ah, tá. Então tem essas características de exercício também. Dentro da complexidade do exercício que você tá fazendo. Sim. Se, por exemplo, se a gente tá falando de exercício aeróbio, né? Aham. A maior parte das pesquisas, elas usam cicloergômetro, né? Assim, a maior parte é cicloergômetro, porque, pelo menos na aprendizagem, né? O cara se exercita com o membro inferior e pratica com o membro superior. Aí você não tem esse efeito da fadiga. Mas também tem estudos com corrida, tem estudos com aquela bicicleta que tem os braços mexendo ao mesmo tempo, eu não sei o nome daquilo. Tipo aquela bicicleta do CrossFit da vida. Do CrossFit, Isso, tem estudo com ela. Tipo o transfer que eles falam, né? Na academia, elíptico. É tipo um elíptico, mas é na bicicleta. E eu já vi estudos com isso, só que não teve nenhum que comparou qual era o melhor até agora. Entendi. Mas eles têm efeito, né? Porque... todos eles eu identifiquei efeito na aprendizagem. Ah, legal. Agora, em termos de característica, em termos de timing, que é legal, tem essa questão de ter proximidade com a fase que você quer melhorar. Tá. Que é bastante legal. Então, você tem que praticar o exercício próximo da tarefa que você quer melhorar. Então, não adianta eu fazer exercício e depois de 1 hora estudar. Ou não adianta eu praticar uma determinada habilidade motora, o saque do voleibol, e depois de 1 hora fazer o exercício. Entendi. Eu tenho que Tá coladinho. Tá coladinho, exato. Acabou a aula de inglês, corre pro treino. Não, volta correndo pra casa. Acabou a aula de inglês, volta correndo pra casa. Eu comecei a fazer isso, não com inglês, mas com coisa que eu quero aprender de fato, sabe? Tô aqui estudando, e bicho, já fico com a roupa do treino, acabou, já sai correndo. Vou falar pra vocês que uma vez eu conheci um cara que trabalha com pesquisa, ele é doutor e a área de pesquisa dele é criatividade. E eu tava conversando com ele, né, e eu puxei esse assunto, falei, poxa, muita gente usa o exercício como uma forma até de estimular o processo criativo e tudo mais, aquela famosa, putz, vou dar uma saidinha pra espairecer e vem uma boa ideia, né? E ele falou que existe uma linha de pesquisa na parte acadêmica de criatividade, que estuda só efeito de exercício na criatividade, cara. É muito legal. Faz sentido, né, cara? Faz sentido, porque você tem uma enxurrada de neurotransmissor que foi induzida pelo exercício, mas eles estão lá, então eles vão melhorar as funções, outras funções que não relacionadas ao exercício. Faz muito sentido isso. E na prática, Jordano, se a gente for pegar e tentar aplicar esses conhecimentos aí, né? Neuroreabilitação, que é uma coisa que você pesquisa, né? A gente pode até deixar isso para falar em algum outro episódio. Na parte educacional, em contexto esportivo, o que você poderia falar sobre essas áreas aí? Diferentes aplicações, né? Do ponto de vista da neuroreabilitação, a gente está bastante interessado nisso. Que, por exemplo, a população que eu estudo, indivíduos pós-AVC, eles têm uma melhor responsividade no tratamento fisioterapêutico logo após a lesão. Porque os processos, eles chamam de fase aguda, 6 meses após o AVC. Porque os processos de neuroplasticidade estão lá em cima. Aí depois ele entra numa fase crônica que ele é menos responsivo. A ideia é fazer com que o exercício aeróbio seja uma janela de oportunidade para esse cara, na fase crônica, poder se reabilitar. Você entende? É uma boa aplicação. Mas também, né, tem aplicação para indivíduo com Parkinson, que está em processo de reabilitação, e tem estudo já que identifica que o exercício consegue neuromodular estruturas ali do núcleo basais que estão relacionadas diretamente com os déficits que o Parkinson apresenta. E nesse sentido a gente teria uma aplicação muito grande para essa área, neuroreabilitação. Boa. Do ponto de vista educacional, como a gente comentou, se a gente trabalhasse em evidência, né, com políticas públicas, coisa que a gente sabe que eventualmente não acontece, nós encorajaríamos ainda mais o exercício estruturado pelo profissional de educação física, mas não só isso, a brincadeira e o jogo não estruturada pelo profissional de educação física. Você entende que a criança ela é agitada talvez daquele jeito, justamente para o cérebro dela ser mais responsivo. A gente bota a criança para ficar parada, né, cara? Sim.
E aí a escola poderia melhor se Pois é. reorganizar para propiciar isso para as crianças. E não tem Né? como parar ela, né? Exato. Se adaptar, né? Exato. E tem e eu vejo aí uma grande aplicação, pelo menos daquilo que a gente estuda em termos de memória e aprendizado. Sim, pessoas fisicamente ativas têm melhor responsividade ao aprender e para realizar tarefas cognitivas, e o exercício tem um efeito agudo ali, direto naquilo que ele está aprendendo. Então tem uma aplicação gigante, né? E eu vejo que isso poderia também ser colocado numa condição de melhor reorganização do treinamento esportivo mesmo. Por que não coincidir os treinamentos, um treinamento aeróbico que o meu atleta tenha para melhorar o treinamento técnico dele? Isso o preparador físico, trocando uma ideia com o treinador técnico, pode organizar. E sei lá, às vezes o cara tem um déficit técnico num fundamento específico. Vou pegar do exemplo do vôlei, que é o esporte que eu tive mais contato. O cara não consegue fazer uma recepção adequada. Será que não dá para alocar a sessão de exercício aeróbio, por exemplo, que ele for fazer, próximo do treinamento técnico mais deficitário dele, a fim de melhorar a aprendizado desse gesto? Olha aí, uma boa, hein? Uma mudança simples, né, cara? Organizacional. Exato. Tem milhões de coisas que dá pra gente discutir dentro desse tema, né? Tem uma coisa interessante. Que pra mim isso é muito interessante, muito mesmo. Uma última dúvida aqui, Jordano. Uma vez eu tava na faculdade e eu tava dando uma aula e a gente surgiu uma discussão entre os alunos lá. A gente ficou comentando muito sobre... Alguns alunos falaram que... Eu não manjo muito de futebol, mas eles falaram que alguns treinam... Então, mas diz que eu vou falar que você manja, que eu sei que você é a melhor pessoa pra responder. Alguns técnicos usam o treino técnico com os atletas fadigados, então eles fazem um treinamento físico forte, fadigam os atletas, porque eles usam como uma premissa a seguinte: no jogo o cara vai ter que ser bom tecnicamente e ele vai estar cansado, então eu vou fazer esse treinamento para ele tentar fazer o treino técnico com ele fadigado, né? Mas eu fico pensando assim, o cara fadigado, ele não vai conseguir, a fadiga física, né, tem uma influência também na parte mental. Isso vai atrapalhar, às vezes, até o que ele tá querendo treinar ali na hora. Não sei. O que você acha? O que você responderia nesse sentido? Tem duas coisas bastante importantes para a gente poder resolver isso melhor. Uma derivada do conhecimento que a gente tem em termos de comportamento motor mesmo, da aprendizagem motora, raiz, entre aspas, e uma da pedagogia do esporte. Em termos da aprendizagem, a gente tem que saber diferenciar o conceito de desempenho e aprendizagem. Desempenho é o comportamento observável. Então, eu estou vendo um sujeito na rua andando, eu estou vendo ele desempenhando a habilidade motora de caminhar. E aprendizado, eu tenho que, sempre quando eu vou olhar o aprendizado, eu tenho que olhar ao longo do processo todo. Então, como ele começou e como ele parou, principalmente depois sem praticar. Lembra da retenção e tudo mais que a gente falou. Porque senão a gente cai numa besteira assim, ó. O cara tá caminhando, aí ele trupicou. Ele desaprendeu a andar porque ele teve uma queda de desempenho? Não. Não. Oscilações de desempenho não necessariamente estão relacionadas ao aprender. Então, desempenho é uma coisa, aprendizado é outra. Então, o cara que está desempenhando sobre condições de fadiga, ele tem uma perda de desempenho. Isso quer dizer que ele está sendo afetado pela aprendizagem? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Entendi. Mas assim, pode vir a atrapalhar o desempenho sobre estado de fadiga, atrapalha o aprendizado? A literatura coloca pra gente que depende. Se for estrutura dependente, sim. Exemplo, uma coisa é eu dar um leg press pra você ficar fadigado e eu pedir pra você treinar chute depois. Isso vai te prejudicar. Agora, outra coisa é você correr e em seguida, por exemplo, fazer o saque por cima. Por quê? Porque você correu com as pernas, né? Ou pedalou com as pernas e tá praticando uma habilidade motora com o braço. Aí não afeta o aprendizado, beleza? Entendi. Isso é aprendizagem, né? Conhecimento da aprendizagem. Do conhecimento da pedagogia, do esporte, tem um artigo bem recente, eu posso até passar se as pessoas se interessarem, que ele traz 3 condições de prática pra gente. Uma prática para manter, prática para aperfeiçoar e uma prática para transferir para o cara que está ali, ou a criança, ou o atleta, enfim, praticando uma determinada habilidade. Vamos lá. Prática para manter é a prática que eu dou para aumentar sua confiança.
né? Então, uma prática para manter, ela geralmente vem num período pré-competitivo, que eu quero que os meus alunos, né, atletas, se sentem mais confiantes, tudo mais. Então, eu diminuo um pouquinho a dificuldade e faço você ter a percepção de que você é bom, de que você está acertando, para que você fique mais confiante. O nome de autoeficácia que é colocado, né? Uhum. Nesse sentido, essa estratégia em treinar fadigado não faz menor sentido, porque eu quero que você vá bem, e em fadiga você vai mal. Sim. Uma prática para melhorar ou para aprender é a prática que eu aumento o nível de dificuldade e eu já estou ciente que você vai errar e talvez você não fique tão confiante assim, mas ela é necessária, porque você só aprende e aperfeiçoa se eu aumento o nível de dificuldade. Uhum. Nesse sentido, eu tenho que dar condições para você melhorar. Aí não faz sentido, vamos supor que você está com um déficit no bloqueio, não faz sentido você treinar bloqueio fadigado, porque eu quero que você melhore essa técnica sua. É uma prática para melhorar, né? Não faz sentido. Aí a terceira é a prática para transferir. A prática para transferir, ela é pensada para replicar contextos de jogo em específico. Em especial os contextos que você tem dificuldade. Vamos supor que o Gilmar, nosso atacante, ele tá perdendo muitos gols. Ele tá perdendo muitos gols, principalmente na metade para frente ali do segundo tempo, porque ele tá cansado. Isso é verdade, mas é perna de pau mesmo. Exemplo, que eu não sei. Mas enfim, um exemplo. Tipo que ele tem perda de desempenho técnico em condições de fadiga. Aí faz sentido a gente treinar técnica em condições de fadiga, porque a gente está querendo replicar no treino aquilo que acontece na realidade, né? Exatamente, aí faz sentido. Então, em outras palavras, tudo isso para falar depende. Boa. Depende daquilo que você quer. Depende da melhor resposta pra tudo, né, cara? Geralmente quando eu não sei alguma coisa, eu falo depende também. Não, mas depende é legal porque ele abre a discussão, cara. Exato. O sim ou não fecha, cara. Sim ou não fecha, depende abre, cara. E aí eu tenho barba, né, cara? Como a gente comentou no início, eu falo depende roçando a barba, aí dá todo aquele clima de quem sabe alguma coisa, mas na verdade não. É verdade. Depende, aí dá uma seguradinha na barba e olha pra cima, o cara fala, caraca, agora, mano, agora é o pensador. Agora é a teoria do universo, a teoria do Big Bang vai sair aí. Muito bom. Então era isso. Vamos para a finalização do programa. Boa. Giordano, quero agradecer aí pra gente o espaço que você teve, o tempo que você teve pra vir gravar esse programa com a gente, que, cara, fantástico, maravilhoso, um tema muito legal e você é um cara que explica isso muito bem. Vou deixar agora pra você divulgar aí tuas redes sociais, teus trabalhos, como que o pessoal faz pra entrar em contato contigo. Fica à vontade aí que o espaço é teu. Gilmar, Yuri, obrigado pelo convite. Eu volto a dizer, eu acompanho já faz um tempo o 4 de 15, viu? Então, para mim é um prazer estar aqui. Enfim, as pessoas que quiserem me encontrar, eu tô lá no Instagram, Giordano Bonuzzi, com 2 Z's e um I. Não vai ter muita gente chamada Giordano. Bonuzzi, então, só vai ter eu, com certeza. De vez em quando eu coloco alguma questão lá. De vez em quando eu apareço. Me coloco à disposição também, por e-mail, você me acha na Universidade Estadual do Piauí, enfim, para as pessoas que estiverem interessadas em estudar aprendizagem motora, sobretudo o efeito do exercício. Eu sou vinculado ao programa de pós-graduação da Univasf, em Petrolina, e então também estão convidados a entrar em contato, a gente bate bola, enfim, me coloco à disposição para os ouvintes. Boa, e eu quero deixar um recado para os alunos do Giordano que estão ouvindo esse podcast. Eu duvido, depois que vocês ouvirem esse programa, quando a aula for presencial, alguém escrever na lousa, #professor gatinho. Duvido, cara, vocês fazerem isso antes da aula dele. Olha aí, ó. Já sou zoado demais por isso, já não é novidade já. Eu tento usar só o Giordano Bonuzzi, mas as pessoas lembram do gatinho. Né? Então vamos ficando por aqui. A apresentação desse programa foi feita por mim, Yuri Motoyama, pelo professor Gilmar Esteves e pelo professor Giordano Bonuzzi. A produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega. E as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlos Sanuto.
Esse podcast tem o apoio da Centauro e do nosso apoiador Bruno Bolinelli. Bruno Bolinelli, que esses dias eu descobri alguma coisa errada, que tem um outro cara concorrendo com você, que é Daniel Bolinelli ali no Instagram do 4 de 15. Tem que resolver essa treta aí, só pode existir um Bolinelli, hein? Vamos ver o que vai acontecer nessa treta aí entre a família Bolinelli. E pra terminar, eu queria perguntar pra vocês qual que era o número que o Jordano falou no meio do podcast, vocês lembram? Tava na memória de curto prazo, memória operacional, que a gente chama, já era. Eu acho que é 4788. 4788? Eu acho que era. Aí, ó. Acho que era, eu pensei nesse também. Vamos ver, depois a gente volta aqui. Imagina se você exercitasse. Isso, aí é decorar até o que você falou, por palavra. Não, mas a gente só decorou porque você meteu o desafio, cara. Senão a gente não ia decorar nem ferrando. Então, beleza, gente, 4 de 15, ele também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você curte ciência, dá um pulinho lá, que você vai achar muita coisa legal pra ouvir. Fique bem, até o próximo episódio e arrume sua coluna. Falou, gente, um abraço. Falou, pessoal, um abraço. Falou, galera, valeu. Só que eu tenho sorte, ele não é o último nome. Se fosse o último nome, ia ser Gatinho Etial 2022. Gatinho Etial seria Gatinho disse. Gatinho disse. Por gatinho. Ô, Jordano, e o Gilmar, que é Gilmar de Jesus? Se ele fosse o último, ia ser Jesus Etial. Imagina a autoridade. Vixe, aí eu quero ver o cara não acreditar em mim. Como, Jesus disse. Como contesta? Não ia ter. Não ia ter, eu não corroboro com isso. Aí já era. A ciência ia desmoronar, velho.